Pessoal, Tá bom bom. dia. Nós estamos aqui para mais um Trocando Ideias. Nessa oportunidade, eu trago o Dr. Rafael Bica Machado para conversar um pouco conosco sobre um outro ponto que é extremamente importante, que é o que se espera de um advogado trabalhista na atualidade, né? O que as empresas desejam, como elas imaginam que esse advogado deva atuar. Doutor Rafael, lhe agradeço a presença, a participação aqui. Sei que nesses tempos de pandemia, apesar de estarmos mais em casa, não significa dizer que nosso tempo seja livre, muito pelo contrário. Então, é um privilégio poder contar contigo aqui, né? O Rafael, que para além de amigo, colega, né, tem aí uma relação de escritório em conjunto. E já te passo a palavra, Rafael, para a gente poder dialogar sobre isso, que é um tema extremamente importante, né? Bom, obrigado, Mara. É um prazer poder estar aqui conversando com você, com seus alunos. Estou aqui para a gente bater esse papo. Espero que seja agradável nesse tempo de pandemia. Pode ser que tenha alguns barulhos daqui a pouco por aqui. Meu cachorro pode latir, minhas crianças podem gritar, mas em tempos de pandemia isso hoje em dia é aceito. Então, é um prazer e estou aqui à disposição para a gente conversar sobre um tema que espero seja razoavelmente interessante e que tentar talvez trazer uma abordagem que usualmente não é a mais vista na faculdade de Direito. Muito bem. Então, Rafael, aproveitando justamente isso, hoje nós vivenciamos um momento completamente distinto, né? A advocacia, ela vem há muitos anos já passando por uma nova roupagem, uma estruturação completamente diversa, né? Eu me recordo que quando eu me formei lá pelos idos de 97, na PUC, dentro da área jurídico-trabalhista, nós tínhamos ou era advogado de reclamante ou era advogado de reclamada. Uma correlação, uma distinção significativa. Mas a advocacia empresarial naquele período era muito vinculada a contencioso, né? Ou seja, o desenvolvimento do processo de um modo geral. Tu imaginas que isso mudou? Acho que sem dúvida, Marta. Na verdade, acho que mudou muito, mas acho que vai mudar muito mais, tá? Eu não sou um advogado trabalhista, como você sabe, mas eu acho que é uma das áreas mais promissoras daqui para frente, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o número de processos daqui a 10 anos vai ser muito menor do que é hoje, das reclamatórias trabalhistas. O cenário vai ser muito diferente do que é hoje, mas eu acho que justamente tem aí uma possibilidade, que é a possibilidade de se fazer algo diferente, tá? Eu brinco até, talvez você já tenha acompanhado até dentro do escritório, eu tenho uma luta que infelizmente eu não consegui ganhar ainda. Eu acho até que o nome devia ser modificado, tá? Porque às vezes a mudança da embalagem é importante, né? Porque assim, a verdade é que quando a gente pensa em direito do trabalho, a gente fala essa expressão, o empresário atrai, na cabeça do empresário, automaticamente forma-se um conceito ruim. Isso é algo importante. Eu não estou dizendo que o empresário está certo ou está errado. Até porque provavelmente em alguns aspectos ele está certo, em alguns aspectos ele está errado. Mas de um modo geral, poucas coisas na média o empresário gosta menos ou odeia mais do que justiça do trabalho. Porque essa noção de justiça do trabalho, ela traz uma visão muito arcaica. Então eu acho que inclusive os profissionais, e aqui eu estou falando tanto de advogados mais de reclamantes quanto de reclamados, eu acho que se o ambiente trabalhista como um todo aceitasse uma roupagem um pouco diferente, isso poderia ser benéfico para todos, né? Não apenas para as empresas. Eu não estou aqui defendendo apenas as empresas. Vejam, eu estou longe de achar que o direito do trabalho tem que acabar. Não é isso, né? Eu acho que ele já vem sendo modificado bastante nos últimos anos, aliás, nos últimos 2, 3 anos muito, né? Acho que num país com as desigualdades que o Brasil tem, e com um país de renda média baixa, a gente vai ter que ter alguma proteção para as pessoas de renda mais baixa, mas é claro que tem muita coisa para melhorar, né? Só para dar um exemplo, né? Hoje em dia eu não dou mais aula, não sou mais professor universitário, mas sempre me incomodou muito o fato de que, por exemplo, se eu quisesse dar, 14 horas de aula por dia, de manhã, de tarde, de noite, eu não poderia, né? Na época eu não podia nem dividir minhas férias em 2, 3 vezes, né? Algumas coisas que já se modificaram. Então eu acho que muita coisa vai mudar. Então, sim, eu acho que não é em razão da pandemia. O vetor já era de mudança, né? O vetor já era de mudança.
Mas eu acho que o que falta ainda muito, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e o tema é super gasto já, eu odeio usar esses jargões, mas assim, é o mindset, né? Mas assim, eu acho que mesmo os advogados trabalhistas mais novos, e aí é interessante, né? Porque a gente vê que essa questão de mentalidade não interessa muito a idade, né? Tem jovens muito antigos e tem pessoas idosas muito abertas à novidade. Mas eu acho que o pessoal ainda não mudou a chave de que aquele direito do trabalho, CLT, claro que é importante saber, mas assim, isso é o passado. Ah, a pessoa ainda pode ganhar dinheiro com isso? Claro que pode, ainda vai seguir isso. Mas é um mundo que não vai ser mais o mesmo, né? Não, realmente não vai ser. Né? Na verdade, a gente vem percebendo essa circunstância dentro do mercado de trabalho, mercado laboral brasileiro, né? Ele cada vez mais é associado à figura da autonomia, o empresário de si mesmo, do que propriamente a relação laboral. Claro. Né? E, sem dúvida, existe um ranço e uma dificuldade dessa alteração no tocante à própria do trabalho, como nós reconhecemos essa estrutura, dói, como eu costumo dizer, a gente sair do lugar comum e pensar de uma maneira diferente, né? Agora, Marta, deixa eu dar um exemplo só dar um exemplo que eu acho que ele simboliza um pouco, para mostrar o que eu estou querendo dizer, é o seguinte, pega um contrato de trabalho, né? Na média, contratos de trabalho são ridículos, no sentido de simplicidade. E pega um contrato, por exemplo, societário, tá? Ou um acordo de acionistas. Estou dando um exemplo. Como é que eu vejo o direito do trabalho do futuro? Eu não tenho dúvida alguma que daqui a 10 anos, a diferença de complexidade, até de tamanho do contrato de trabalho, vai ficar muito mais próximo do contrato societário ou do acordo de acionistas do que é hoje. Aquela folhinha, com perdão aqui, vagabunda, de 2 paginazinhas que ninguém lê, que não serve para nada, isso é da minha época, que já está lá ficando para trás. Daqui para frente, eu vou ter que ter, eu tenho já todas as hipóteses de arbitragem, eu tenho hipóteses em que, né, os acordos individuais prevalecem. A gente, diante da pandemia agora, a gente está podendo reduzir salário em acordos individuais. Essas coisas, assim, né, posso estar falando aqui alguma bobagem, mas assim, essas coisas que acontecem, elas não acontecem impunemente. É mais fácil depois, é mais difícil depois de voltar, né? Porque as pessoas veem que de alguma maneira funcionou. Então, esse exemplo do contrato, eu acho o seguinte: quando é que eu vou dizer que nós vamos ter um novo direito do trabalho, assim, as pessoas entendendo? Bom, que o contrato de trabalho tem que ter 10 páginas, ou tem que ter complexidades, ou tem que ter cláusulas discutidas, e não um formuláriozinho pronto que não quer dizer nada, né? O que é difícil. Tá? Eu várias vezes já forcei, inclusive até fazendo aqui uma crítica, uma autocrítica, mesmo nos escritórios empresariais como um todo. Claro que uma coisa é um contrato de um executivo, mas quando a gente vai para o contrato de trabalho normal, é difícil a gente mudar. Mas para quê? Porque, na verdade, eu já tenho a súmula. Não. Quando a gente tiver contratos de trabalho tão complexos, ou tão detalhados, ou tão robustos, parêntese, como é em outros países, né? Tem países em que o contrato de trabalho é um contrato extremamente complexo. E aí os advogados trabalhistas são extremamente valorizados no consultivo. Claro que no Brasil também já são, mas poderiam ser mais. Eu acho que isso é o que eu imagino. Quando os colegas aí que estão, né, os futuros colegas que estão na faculdade, que vão se formar, eles vão se formar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles vão viver nesse mundo em que o contrato de trabalho é complexo, não é um contrato de trabalho de uma página vagabundinho. Eu concordo contigo, Rafael. Eu acho que nós estamos, né, transformando, claro que não vai ser do dia para a noite, isso demanda tempo, demanda um amadurecimento da nossa mentalidade, né, dentro da sistemática e estruturação do direito no Brasil, mas me parece que esse caminho é pensar a relação laboral de uma forma completamente distinta. Né? Mas aí aparece, regra, é uma discussão que nós costumamos ter, é o seguinte: mas olha, como vamos fazer isso quando nós sabemos que nós temos uma desigualdade social enorme, trabalhadores que não têm ainda uma capacidade educacional significativa para o desenvolvimento, tá? Te questiono, nesse espectro, tu vislumbra alguma diferença? Eu acho que sim, Marta. Eu acho que aquela famosa, né, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na proporção da sua desigualdade. Eu tenho uma ideia, tá? E deixando muito claro aqui,
que eu não sou advogado de direito do trabalho, eu estou falando aqui nesse sentido mais como um chapéu quase de uma outra área da ciência, das ciências humanas, não exatamente do direito. Eu acho, tá, que a gente deveria ter poderia até ter a CLT do jeito que tem, com alguma modificação, para um teto de remuneração, tá? Essa seria a minha ideia. Eu acho assim, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, vamos lá, 5 salários mínimos, vamos lá, vamos imaginar o seguinte, eu estabeleço que, eu concordo plenamente que eu tenho aqui em funcionários de nível mais baixo, eu devo ter um pouco mais de regulação, porque o Brasil é um país muito complexo, né? Então, assim, talvez eu pudesse ter direitos do trabalho em cada estado, né? Ser um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, outro no Mato Grosso, outro em Sergipe. Talvez eu pudesse ter, mas como nós somos um país que não tem essa tradição de leis estaduais dessa natureza, eu aceitaria, eu assinaria agora se dissesse assim, olha, até 5 salários, por exemplo, aplica a CLT. A partir de 5 é negociação livre. Porque tem uma outra coisa que é o seguinte, negociação livre não significa que não vai ter algum tipo de negociação. O que acontece? As pessoas negociam, né? Eu acho que há uma questão de subestimar a capacidade do brasileiro, de um modo geral, de negociar. E isso é interessante, porque ao mesmo tempo tem a gente subestima isso, o brasileiro é empreendedor, ele faz um monte de coisa, ele negocia, né? Ele tem essa veia de negociar, né? Então, eu acho assim, respeitados alguns balizamentos constitucionais, eu não sou contra. Claro, eu provavelmente seria muito mais liberal, porque eu sou um liberal. Eu provavelmente eu diminuiria uma boa parcela dos direitos que estão na Constituição, mas eu não sou o Brasil. Eu acho que para o Brasil, o que está na Constituição está ok. Mas assim, a partir de um certo volume de renda, que eu acho que é R$5.000, e aí as pessoas esquecem, né? Isso é um grande problema, as pessoas esquecem. Mas no Brasil, R$5.000, quem ganha R$5.000 compõe a faixa mais alta já de remuneração do país, tá? A gente tem aí um viés, né? A gente sempre acha, né? Mas 5 mil é pouco. Bom, claro, a gente pode entender que é pouco. Sempre que a gente ganha menos do que a gente ganha é pouco, né? Mas quando a gente olha assim, o Brasil tem uma parcela gigantesca da população que ganha um valor muito baixo por mês. Então, proteger esses, ok, eu acho que é coerente com o espírito brasileiro, é coerente com a Constituição brasileira, goste eu ou não. Agora, eu não consigo entender e não vou aceitar nunca que, por exemplo, um profissional que ganha R$30.000 por mês não possa ter um contrato regulando tudo o que ele quer. Se ele quiser escrever um contrato em que ele trabalha 20 horas por dia, qual é o problema? Nenhum problema. Eu concordo. Ter as regras que ele quiser, eu acho que ele tem que ser absolutamente livre para isso, né? Então, poderia ter eu imagino que seria muito interessante se tivesse essa divisão de aplicar uma certa lei até uma certa renda e depois livre negociação. Eu acho que faria todo sentido, né? Mas não sei, assim, eu diria, se isso vai acontecer, eu acho que sim. Se é amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5, mas em algum momento isso terá que acontecer. Porque, do contrário, o que acontece, e que aí é o que eu acho que é pior, tá? E que acho que às vezes o trabalho não se dá conta, é que aí a justiça começa a ficar irrelevante. Porque vejam o seguinte, né? Se eu adoto uma função só protetiva, as pessoas buscam a fuga, né? Ela faz contatos, eu tenho uma terceirização, eu tenho lá como algumas pessoas estão chamando, uma uberização, e eu fujo daquilo, né? Isso não é interessante nem para a própria justiça do trabalho. A justiça do trabalho hoje, se a gente pensar, e aí nós nos formamos em épocas parecidas, a justiça, o direito do trabalho, eu diria que é mais importante hoje que antes. Mas a justiça do trabalho hoje, ela é muito mais irrelevante do que ela era lá atrás. Ela tinha um papel mais relevante. Hoje em dia, as estruturas econômicas se modificaram, a justiça do trabalho, não estou dizendo que ela é irrelevante, muito pelo contrário, mas se ela seguir desse jeito, em 10, 15 anos, ela vai ser absolutamente irrelevante, né? Porque o mercado acaba se ajustando e aqueles que não são eficientes, e aqui eu estou dizendo eficiente, não é decidir sempre a favor de um, tá? Eu não estou defendendo aqui que a justiça do trabalho tem que defender a favor de empregador que não cumpre as suas obrigações. Não, existe lei, tem que cumprir, eu não estou dizendo isso. Agora, se eu vivo num mundo que não existe mais,
eu fico anacrônico e eu perco relevância, inclusive política. Eu acho que, portanto, uma certa modernização da Justiça do Trabalho é interessante até para os membros da Justiça do Trabalho, sob pena de que daqui a pouco tempo ficar cada vez mais irrelevante. Eu concordo contigo e acho que aqui tem um aspecto que é bastante importante, que é o seguinte: o Brasil ele não é uma ilha, né? Ele está associado também a uma realidade mundial. E nós precisamos, de uma certa forma, seguir e nadar com a corrente, e não em sentido inverso. Claro, então, claro. O próprio desenvolvimento e a modernização da justiça do trabalho perpassa por isso. Eu preciso observar o que acontece nos outros países e acompanhar. Sou pena de eu me converter naquilo que a gente não deseja, né? Que é uma Venezuela, uma estruturação inversa, as avessas. E o mundo como um todo vem passando por uma revisitação das suas relações laborais, né? Então, aquilo que a gente critica que vem ocorrendo no Brasil muitas vezes, estamos lançando a uberização do mercado, existe a figura do trabalhador autônomo que, no fundo, é empresário de si mesmo, isso é muito ruim, é desprotegido. Bom, essa é a onda da globalização, do mundo, do mercado do trabalho mundial, ela não é uma onda brasileira. E existe uma necessidade da gente descer e acompanhar, porque o efeito reflexo é absurdamente pior, né? Se não, é nesse sentido que eu concordo contigo. Eu acho que a gente precisa terminar com esse ranço de pegar a CLT embaixo do braço e dizer que ela é aplicada a toda e qualquer relação. Né? E aí, Marta, o que disseste eu concordo plenamente, e aí tem uma provocação que eu queria fazer até para os teus alunos, que é a seguinte: nós do direito, nós temos a pretensão de achar que nós somos muito importantes, que as pessoas do direito, assim, o mundo não dá a menor bola para isso. Ou seja, se a Justiça do Trabalho entender, como inclusive algumas cortes internacionais, uma ou outra entendeu, por exemplo, que o Uber, o motorista do Uber tem vínculo trabalhista. Mas então isso vai... claro que detona o Uber, acaba com o Uber, mas é o seguinte: 3 minutos depois, tem 20 empresas montando algo para burlar isso, para encontrar uma outra alternativa. Ou seja, a gente achar que o juiz, o desembargador ou o advogado vai regular... Assim, direito não tem essa importância que a gente acha que tem, entendeu? Isso é um papo de faculdade de direito. Lembra aquele lema, assim, faça-se justiça ainda que acabe o mundo? Isso é uma bobagem, né? Assim, o direito tem um papel no mundo importante como regulador, mas assim, quando ele não resolve os nossos problemas, as pessoas encontram outras soluções, né? Então, a gente não vai barrar, por exemplo, avanço tecnológico com direito. Eu posso atrasar. Eu posso, por exemplo, pegar um país, né? O Brasil, por exemplo, tem um histórico. O Brasil, nos anos 80, perdeu 20 anos, basicamente, de crescimento do país por problemas das leis de tecnologia, né? Não podia ter informática e tal. Eu atraso um país, eu posso detonar um país com direito, mas mesmo assim, depois de um tempo, chega. Então, assim, querer imaginar, eu sou contra a uberização, então eu vou reconhecer o TST. Cara, o mundo tá assim, nem aí pro TST, entendeu? Logo, logo vai ter outra coisa. Então, assim, o mundo jurídico, ele é muito autorreferenciado, ele acha que nós conseguimos controlar. Não conseguimos controlar. A gente consegue atrasar algumas coisas, acelerar outras, né? Ele tem importância, claro, as instituições são muito importantes, né? Quando a gente olha a história dos países, a qualidade das instituições é basicamente a melhor resposta para o crescimento de um país ou não. E como qualidade das instituições, o ambiente jurídico é muito importante. Mas a pretensão de um juiz, de uma turma, de uma corte, de um tribunal, achar que consegue mudar os destinos de um avanço tecnológico, de um avanço social, ninguém consegue, entendeu? Até porque, né, Rafael, tem um fator aqui que eu acho que é sempre muito mais forte, que é o fator econômico. A economia, né, o homo econômicos, de um modo geral, é o que estabelece essa condição. Tá, ok, ele determinou isso, mas eu preciso sobreviver. A minha necessidade é a sobrevivência, então eu vou achar saída, né? O método é esse. Claro. Não importa se eu estou sozinho na ilha,
né, com o senhor Wilson, ou se eu estou vivendo em sociedade. No fundo, nós passamos desenvolvendo escolhas econômicas de sobrevivência. Né? E isso é uma coisa... não, isso é uma coisa interessante, né? Até porque mesmo as pessoas de uma visão mais à esquerda, às vezes elas esquecem isso, e quando o grande ideólogo da esquerda, que é o Marx, né? O Marx justamente via, né, a economia como um condicionante das outras estruturas, né? Usando aqui uma visão meio marxista, né? Então, sim, é claro, quem lidera nesse modelo quem puxa é o lado econômico, né? Não há dúvida, né? Não há dúvida. Agora, Marta, só eu querendo responder um pouco aqui a provocação do tema, né? O que um empresário espera de uma jogada de trabalho? Aqui, assim, algumas coisas eu acho que são importantes dizer. Primeiro que são coisas que normalmente não falam na faculdade de Direito, né? Pelo menos na minha não falaram, espero que hoje em dia, com professores competentes como você, Marta, isso seja dito. Acredito que sim, mas assim, ó, primeiro, né? São coisas interessantes, né? A primeira coisa é que a gente forma advogados, a gente não ensina como pegar clientes, né? Como ter clientes, né? A gente imagina que vai se formar, né? Como se a pessoa fosse se formar, abrir um escritório e os clientes fossem bater na porta. Isso não existe, né? Bem-vindo ao mundo real, isso não funciona. Mas o que eu acho que é muito importante, que quem pensa em ser advogado aqui, trabalhista de empresa. Assim. Primeiro, eu acho que você deve tentar desconstruir a imagem negativa que o empresário tem da área como um todo e de um advogado trabalhista. Ele imagina, quando ele imagina entrando ele está chegando na reunião, ele está pensando que vai ter lá um advogado para ele que vai dizer só não dá, isso não pode. Então, primeiro, ele quer alguém que analise risco, faça uma medição de risco e, eventualmente, aponte para ele quais os caminhos que existem. Empresário sabe lidar com risco, né? Porque empresa, empreender, né? Aventurar-se implica em risco. O que ele precisa saber é qual é o risco. Bom, se eu for fazer isso aqui, tem risco de alguém entender, tem um risco porque alguém... Não, tudo bem, mas na média vão entender que eu estou ilegal ou estou legal? Eu tenho argumentos ou não tenho? Não tenho argumentos, isso aqui é claramente legal. Bom, então não faço. Agora, há uma discussão na jurisprudência. Mas eu tenho bons fundamentos para defender? Então, assim, acho que, primeiro, cuidar com a linguagem, né? Tentar entender efetivamente, é um problema geral dos advogados, tá? Eu diria uma coisa, e aí até fazendo aqui uma certa confissão. A coisa mais importante da minha carreira como advogado foi ter tido experiências fora da advocacia, tá? Quando a gente vive só na advocacia, a gente acha que o direito resolve os problemas, e isso não é verdade. Então, eu diria para você aí que é advogado, se tem às vezes uma mãe, um pai que tem um pequeno negócio, vai lá trabalhar, vai lá entender o que é um fluxo de caixa, vai lá entender como é que por exemplo, que para aprender que demitir, eu estou em crise, então eu vou demitir. Não, mas demitir afeta mais o meu caixa que eu manter, né? Porque se eu demitir, eu tenho que pagar todas as verbas. Eu diria assim, encare esse mundo real, porque o que acontece apresenta uma solução que não faz o menor sentido no mundo real. Faz sentido juridicamente, mas como eu disse antes, ninguém está nem aí para o direito. O seu cliente não está nem aí para a sua solução jurídica, né? Isso é uma outra coisa muito importante. Você nunca vai ganhar um cliente ou vai encantar um cliente por questão jurídica. Eu nunca vi. Eu tenho 20 e poucos anos de advocacia. Eu nunca vi um cliente me dizer, Rafael, sensacional, que maravilha esse seu contrato. Não. Também, se porventura fiz uma porcaria, também raramente vi um cliente reclamar que estava ruim. Porque o que o cliente ele percebe o quê? Prazo adequado, eu cumpri meus prazos, eu tive atenção, eu tentei entender o negócio dele, eu entendi a preocupação dele. E o que é mais interessante é que esses fatores, normalmente, as pessoas não ensinam na faculdade, né? Então, eu faço lá um agravo de petição maravilhoso. Muito legal, mas eu quero dizer para vocês que eu nunca vi um jurídico interno dar parabéns porque ou contratar, ou pagar mais honorários, ou mandar mais processos, porque o agravo de petição foi maravilhoso. E vou mais longe. As pessoas também acham, advogado ganha ou perde. Depende. Para uma grande maioria dos clientes, ganhar ou perder não é tão relevante. Né? É como ganhar ou como perder. Porque, por exemplo, no mundo real,
se eu atraso um relatório, é muito mais importante do que eu perder um processo. Muito mais importante. Ou, o que não se fala na faculdade, eu passei a faculdade toda, eu nunca ouvi falar a palavra provisão, né? Ou provável, possível, remoto, que é a coisa mais importante de qualquer advogado empresarial hoje. Então, assim, você perdeu o caso, né? É uma coisa, mas assim, você ganhou, mas você tinha dito que você ia perder e tinha uma provisão lá errada, isso pode gerar mais problema que uma perda do processo, né? Então, entrar nesse mundo real é muito importante, senão o que a gente vê é que os advogados mais novos, eles saem da faculdade achando que vão ser analisados por coisas que ninguém dá bola, né? Assim, saem falando de maneira empolada, que é uma coisa que hoje em dia pega super mal, saem querendo valorizar conhecimento jurídico, que ninguém dá a menor bola, porque o que acontece é que todo contratante parte do pressuposto que você sabe direito, né? Se ele não participa do pressuposto, ele nem contrata você, né? Especialmente, assim, quando você está num certo nível de advocacia. Agora, ele percebe se você chega na hora nas reuniões, se você realmente está interessado, se você cumpre o que você combinou, né? Se você faz relatórios com os requisitos dele, se você entende aquela pessoa que é o gerente jurídico, o diretor jurídico, com as suas vicissitudes, com as suas necessidades, com a pressão de caixa, com a pressão do CFO cobrando ele, porque ele precisa dar resultado. Então, é isto que importa. Não é... Claro, é óbvio que eu tenho que saber o direito do trabalho, é óbvio. Por isso que eu tenho que estudar, tenho que ir nas provas, tenho que entender as matérias da Marta, tenho que estudar isso. Eu tenho que saber isso, porque não adianta eu ter toda a forma e não saber nada, né? É a mesma coisa se eu for falar lá de trabalho. Eu posso chegar bem na reunião, mas eu não sei responder 2 perguntas. Aí eu tô ralado. Agora, achar que conhecer o direito material, o processual, vai trazer só isto, sucesso na sua carreira como advogado, eu afirmo categoricamente a vocês, não. Os elementos preponderantes que trarão a você sucesso na carreira profissional, na minha experiência, são todos estes outros que, infelizmente, na média, sequer são comentados em muitas faculdades de direito por aí. É verdade, Rafael, tu tens toda a razão. E porque, no fundo, nós precisamos compreender que o advogado, ele não pode mais ser visto tão somente como um vetor processual, né? Ou seja, administrador contencioso. Isso é o menor dos problemas. Para isso, eu uso a inteligência artificial. Ela funciona muito do advogado em si. Nós precisamos de qualidade de pessoas, de cabeças pensantes, né? Que encarem o problema e localizem as saídas. Né? E que isso, ajudem a resolver o problema, né? Advogado, isso é uma coisa que eu acho importante, assim. Advogado é um resolvedor de problemas. Se o advogado sabe resolver problema, ele é bom. Se ele não sabe resolver problema, ele é ruim. Exatamente. Tem problemas simples, tem problemas gigantes, né? Tem problemas que a gente consegue resolver, tem outros que a gente não consegue resolver. Mas, na cabeça de um empresário, ele só pensa em advogado quando ele tem um tema a ser resolvido, né? Então, assim, ele quer comprar uma empresa, né? Ele precisa comprar essa empresa sem gerar problemas de passivo. Bom, aí ele vai lá buscar um advogado para fazer uma aquisição correta, porque, obviamente, toda aquisição passa por um advogado. Mas, assim, nós somos isso, resolvedores de problema, né? Então, assim, brigar por brigar não faz o menor sentido. Às vezes faz sentido brigar, porque eu quero ganhar no mérito. Às vezes faz sentido brigar porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Então eu dou um jeito de ganhar um tempo, porque aí eu tento pagar lá na frente, embora as atualizações hoje em dia sejam estupidamente altas, isso não faz sentido. Mas assim, eu não estou dizendo que não existe momento para briga. Existe momento para briga, né? Existe momento para o litígio, existe momento para um planejamento, existe momento para às vezes não fazer nada, mas isso passa por aceitar uma diminuição, em certa medida, assim, formalística da nossa importância e aceitar que somos mais uma peça numa engrenagem que tem que encontrar soluções. Mas uma peça muito importante, e aí é que eu quero dizer, e aí especialmente aos alunos, assim, este advogado que eu estou falando, que é o advogado futuro, no mercado ainda não chegou com força. Então tem um amplo espaço para vocês que estão aí virem roubar o meu mercado, né? Vocês que podem criar uma advocacia trabalhista nova, diferente. É mais fácil para quem é novo fazer isso do que estruturas já estabelecidas. Quando você é um
um barquinho pequenininho, você muda rápido. Quando você é um navio, já é mais difícil de virar, um transatlântico menos ainda, né? Estruturas grandes têm mais dificuldade. Então, eu acredito muito que nos próximos anos venham inovações de gente nova, que nem se formou ainda, e que daqui a pouco vai pegar, vai jogar um pouco no lixo, aspas, o que tem de passado e vai dizer, e aí, como é que eu encaro um jeito de trabalho novo? Vamos correr algum risco? Vamos fazer um contrato de trabalho diferente? Vamos aceitar alguns desenhos novos? Esse é o futuro. Ficar batendo na mesma tecla que existia nos anos 80, 90, a sustentação oral no tribunal, vai lá, isso é legal, é importante, é bom fazer isso, mas não é por aí que vem o futuro. Isso eu posso ter certeza. E um outro aspecto, né, Rafael, que eu acho extremamente importante é que cada vez mais a gente precisa trabalhar no coletivo, né? O advogado individual, ele não tem mais espaço, porque o problema, via de regra, é mais complexo e eu não consigo resolver todas as áreas, eu não consigo enxergar todas as versões, né? Então, a atuação na coletividade, seja ela em parceria, seja na relação societária, né, como for, ela passa a ser cada vez mais importante para que a gente tenha condições de chegar com o cliente. Né? E aí, Marta, uma coisa assim que eu acho muito importante, que eu noto muito, assim, como a gente trabalha segmentado, então tem o advogado trabalhista e tem lá o societário, e aí assim, cada um só sabe da sua área. Isso é um péssimo jeito para perder cliente, tá? Porque o que acontece, é claro que eu tenho especialistas, mas assim, se você por exemplo, você é advogado trabalhista, mas você não entende previdenciário, bom, mas assim, deixa eu dizer um negócio para vocês, mas na cabeça do empresário é a mesma coisa, tá? Na cabeça do empresário, ele não sabe, então agora me chama uma outra pessoa para me responder o que acontece no acidente de trabalho. Não, para ele é a mesma coisa. Então assim, mas daí também eu quero saber quanto é que desconta do imposto de renda da pessoa física do empregado, se é 27,5, se é 15, se é 12. Eu não sei, tem que chamar meu trabalhista. Não existe isso. Você tem que saber, entendeu? Você tem que saber. E aí, bom, mas então eu estou numa RJ, na recuperação judicial, e aí lá vai ter uma venda que vão levar, uma empresa vai comprar uma unidade produtiva, os empregados vão ou não vão? O advogado tem que saber isso. Então, eu acho assim, essa ultra especialização não funciona no mundo real, a não ser quando você é o júnior. Quando você é um advogado júnior, você pode entrar e saber só uma pergunta. Mas se você quiser crescer na carreira, você vai ter que saber um pouquinho das outras coisas. Porque na medida que você for colocado na frente de um gerente jurídico, na frente do diretor jurídico ou na frente do empresário, ele vai perguntar para você tudo, meio que de qualquer assunto. Você não é obrigado a saber tudo de tudo, mas você tem que saber umas 3 perguntas importantes de societário, umas 3 de tributário, porque assim, o empresário pergunta para você uma questão de societário, você não sabe. Ele pergunta de tributário e não sabe. Bom, aí, você sabe então trabalhista? Bom, então me traz alguém aqui que eu consigo conversar, né? Então, você tem que saber dizer não quando você não sabe. Claro, isso é super importante. E é assim que a gente adquire credibilidade. Não sei, não sei. Agora, se você não conhece um pouco das outras áreas, você é um profissional que vai ficar para trás. Porque o mercado não aceita essa ultra segmentação, especialmente em níveis mais altos. Você vai ficar sempre um júnior especialista que não sai da sua caixa. Agora, se você quiser ganhar mais, ter mais clientes, ou mesmo crescer no escritório, você tem que ampliar um pouco o seu leque e entender um pouco das outras coisas para poder, por exemplo, ter voos mais altos. Exatamente. Cada vez mais importante isso, de fato, né? Um conhecimento generalista e a especialização, claro, como a circunstância de indicativo de área, né? Ou propriamente estruturação. Claro, sim. Não dá para ser generalista chutador de tudo que não sabe nada, né? Aí é péssimo e isso aí não resiste na segunda conversa. Até às vezes passa pela primeira, mas na segunda não passa. Tem que ter conteúdo. Muito, quanto mais conteúdo, melhor. Mas um conteúdo que seja visto pelo cliente como um conteúdo útil, né? Não adianta eu ter um conteúdo gigantesco e eu não transformo esse conteúdo gigantesco em soluções práticas para o cliente, em alternativas, né? É muito importante o conteúdo. Se a pessoa vai lá e tem mestrado, tem doutorado, por que isso é útil? Porque a caixa de ferramentas da pessoa é melhor, né? Eu não sei dizer trabalho, a Marta sabe muito. Então, assim, quando eu sento para falar com um empresário, eu posso ter uma outra ideia, mas eu não sei se a minha ideia para de pé.
Aí eu dizer, a Marta está junto? Bom, aí a Marta vai poder ter voos mais altos, muito mais altos que o meu dia de trabalho, né? Então, por isso que é importante esse conteúdo. Agora, se a Marta ficar fechada em si, com o seu conteúdo, e não conseguisse passar esse conteúdo para o cliente, então aí não adianta nada, né? Aí vai ficar um conteúdo apenas para deleite pessoal, que é maravilhoso, que é muito bom, mas falando aqui em termos profissionais, que é o que a gente está conversando, vai ter pouca utilidade. Exato. Só para finalizar, né, Rafael, o outro detalhe e aspecto que eu acho que é cada vez mais importante é ter visão de mercado, visão de mundo, e não exclusivamente relacionada a esse conteúdo do direito, né? Ou seja, claro. A visão da economia, da contabilidade, né, sociologia, enfim, eu preciso compreender essas outras áreas, porque isso faz toda a diferença no tocante à satisfatividade do meu cliente. Né? O cliente ele não quer só uma resposta jurídica, ele quer uma resposta que o mantenha de pé. Né? Olha, Marta, assim, ó, sem dúvida nenhuma, tenho absoluta convicção quanto a isso. E assim, eu te digo que eu tenho certeza que assim, tudo certo a carreira profissional, muito, eu diria que muito, claro que tem muito esforço, vai ter muita coisa, mas muito passou da minha formação durante a faculdade. E eu fiz economia, né, junto com o direito. Tenho a maior frustração de não ter terminado, mas fiz a faculdade de economia até o 3º ano. E eu passei por auditorias, empresa de auditoria, e passei por empresa, né? E é nesse sentido que eu estou dizendo, assim, porque essas outras ciências, elas nos mostram o mundo com lentes diferentes, né? O direito nos mostra o mundo só com a mesma lente. Então, assim, tentar buscar lentes diferentes é interessante, né? Porque quando eu vou lá e vejo, por exemplo, o que é um contrato para um advogado e o que é um contrato para um economista, é diferente, né? O que é um bem público para um economista, um bem público para um advogado. Eu acho que se forçar para isso, e vejam, não é só também economia, assim, engenharia, o que eu conheço de advogados são engenheiros que são ótimos advogados, biólogos, publicitários, né? Pessoal hoje em dia de design, né? De várias áreas, assim, buscar outras áreas complementares, isso é muito importante, porque nos tira desse nosso encastelamento jurídico, nos mostra que existe um outro mundo lá fora da faculdade de Direito, e é esse outro mundo que vai nos contratar, não é só o nosso mundo, né? Então, eu concordo, eu acho que é super importante isso, especialmente quando a gente é novo, o pessoal que está na faculdade, que tem uma vida inteira profissional pela frente, não perca o tempo com essa bobagem que é urgente se formar e sair correndo. Não. Gaste um tempo, vai lá. Mesmo que não conclua a faculdade, faz 1 ano de administração, faz 6 meses de uma faculdade de jornalismo. Olha, se você fizer 6 meses de jornalismo e começar a escrever mais como jornalista que como advogado, é muito melhor para advogado, né? Porque assim, né, para essa coisa empolada de escrever. Então, assim, force isso, se force quanto a isso. Às vezes é que nem academia, né? No início a pessoa pode não gostar, lá começa, daqui a pouco gosta. Então vai lá, faz uma cadeira na PUC. A PUC é uma faculdade incrível, né? Assim, nível mundial, o campus da PUC é um negócio inacreditável. Então vai lá e faz uma da administração. Ah, não gostei, ótimo, não gostou, tudo bem, passa adiante. Faz na literatura, faz na biologia, faça coisas diferentes. Essas coisas diferentes serão mais úteis no currículo de vocês, às vezes, do que uma cadeira opcional de direito mais do mesmo. Né? Não estou dizendo que todas são mais do mesmo, mas tente o diferente. É o diferente que pode trazer uma atratividade para a carreira de vocês lá na frente. Muito bem, Rafael. Te agradeço muito a participação. Eu tenho certeza que é extremamente importante para os nossos alunos perceberem como nós enxergamos o mercado, né, jurídico, o que se espera de um mercado jurídico na atualidade e também para o futuro. E são temas que, infelizmente, como tu bem colocaste, nós temos pouco espaço em sala de aula para conversar. Então, é uma oportunidade ímpar e única aqui nesses debates e nessas discussões. Te agradeço por demais e espero contar contigo para novas participações. Obrigado, Marta. Eu que agradeço o convite. Obrigado ao pessoal todo pelo tempo, né?
que vai despender e fico à disposição para o que for necessário. É sempre um prazer, ainda mais na PUC, né, faculdade em que eu me formei. É sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira ainda para a querida PUC. Tá certo. Até mais.